E aí, bom dia, turma. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar um pouco com diagramas de esforços cortantes e momento flertor, porém vamos trabalhar agora com uma distribuição triangular, tá? Na aula passada, a gente trabalhou com distribuição retangular, que é um pouquinho diferente, né? Então aqui a gente já tem um quesito a mais para se preocupar, um pouco mais para ter atenção, porque a gente vai distribuir essa carga de modo triangular. E vamos ver o que acontece nessa distribuição, né? Porque a gente vai já estudar o ponto de corte, o que vai acontecer com os cortantes, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Já para distribuição triangular, qual que é o procedimento? Vamos dizer que nosso exemplo, né, nesse exemplo 1, ou nosso primeiro exemplo, temos um diagrama de esforços normais, né? O objetivo é descobrir qual que é o cortante, o momento flertor, né, e efetuar os gráficos, né, ou os diagramas dessas apresentações aqui, de acordo com o que a gente está desejando estudar. Nesse caso, tem uma estrutura aqui de 4 metros, apoiada em um ponto fixo de A, né, e um ponto móvel, né, que pode ser móvel em B, com uma carga distribuída de modo triangular nessa viga aqui, ou nessa estrutura, com 10 kN. Então tem uma distribuição de 10 kN. O nosso objetivo inicial é saber quais são as reações, então. Nosso objetivo vai ser, inicial, obter as reações de apoio em A e em B. No ponto A e no ponto B. Como a nossa distribuição é triangular, o que vai acontecer? Vamos considerar uma carga, essa carga aqui de 10 kN metro, que está distribuído de modo triangular nessa coluna, vamos considerar ela em um único ponto, tá? Vamos considerar ela em um único ponto. Como é o triângulo, a gente vai trabalhar como a distribuição é dada pela área do triângulo, né? A força pontual vai ser dada pela área do triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura h dividido por 2. Nesse caso, a gente vai obter qual que é a nossa carga aqui do ponto AY e qual que é a carga aqui no ponto BY. Né? Esse é o objetivo, né? O que vai acontecer com ela. Vamos ter também uma normal aqui, tá? Se considerar o ponto de apoio A. Então, o que acontece? A área é a base vezes a altura. Bom, temos a base, temos a altura. A base, nesse caso, é o tamanho da viga, nessa distribuição aqui, no caso é 4 metros. A altura vai ser dada pela força pontual, onde temos o maior esforço na nossa estrutura, ou seja, 10 kN. Então, 10 kN. Tudo isso aqui dividido por 2. Né? Metro com metro vai embora. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Isso aqui vai resultar em 20 kN. Então, temos uma carga de 20 kN nessa distribuição dessa estrutura. Então, nossa pergunta é o seguinte: onde vai ficar essa carga agora? Então, a nossa pergunta vai ser onde? Lembrando que como a nossa carga é triangular, a fórmula para trabalhar com relação a essa viga, ela vai ser 1/3 do braço da viga. Mas onde que vai ser esse 1/3 do braço da viga? Vai ser com relação ao ponto onde temos o maior esforço. Então, nesse caso aqui, nosso maior esforço é no ponto final, né? Se numerar esse aqui de 0 até 4, vamos ter um ponto final. Então, ela vai ser 1/3 com relação a esse ponto final. Logo, 1/3 de 4, né? 1/3 de 4 metros. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,33 metros, correto?
Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos nossa viga, nossa distribuição aqui vai ser a y, temos nossa carga aqui também BY, né, que corresponde a esse ponto, BY. Daí vamos ter uma distribuição de ponto de 1,33, né, que é 1/3 do tamanho total da viga, concentrada onde temos a maior carga, nesse caso o maior esforço é o 10, então vai ficar com relação ao lado do 4, né, então vai ser 1/3. 1,33, né, menor que 2, então esse aqui, né, vou ter 1,33 metros. Logo aqui vai sobrar, né, aproximadamente 2,99. Estamos fazendo com aproximação, tá? Podemos fazer com valores que ele fique P sobre Q, né, para forma fracionária, né? Mas vamos usar esse formato aqui, que valor aproximação bem exato também, tá? Então, o que vai acontecer agora? Ela ficou aqui, nossa carga, é como se tivesse essa viga, tivesse um apoio onde ela tivesse uma concentração de 20 kN nesse ponto aqui, a 1,33 do ponto B, de uma estrutura de 0 a 4 metros, né? Ou seja, 4 metros de dimensionamento para essa estrutura. Então, o que vai ser o próximo passo? Nosso próximo passo vai ser o quê? Dado que a gente já fez essa configuração de estrutura, vamos trabalhar a somatória dessas forças aqui. O que vai acontecer aqui? Já fiz essa distribuição, tem a nossa normal, tem o AY, tem o BY, e vamos estudar agora a somatória das forças com relação a X. Bom, somatória das forças com relação a X. Vamos pegar o ponto A como ponto de referência, vamos fixar eles aqui no ponto A como referência, que é o modo mais simples, né? Vamos achar um ponto de fixação, inicialmente podemos achar o A, podemos achar o B também, né? Mas só que teríamos que fazer outro tipo de cálculo, vamos para o lado mais fácil, vamos considerar o ponto A. Então, nesse ponto A aqui, eu tenho um momento. Lembrar que a somatória das forças aqui sempre tem que ser nulas, né? Em qualquer somatória de força, para existir equilíbrio no sistema, a somatória tem que ser nula. Então, a minha normal nesse ponto aqui, eu não tenho força atuante em nenhum ponto, nenhuma relação ao eixo X, né? Então, esse N aqui de força X vai ser nulo. Agora, o que vai acontecer? Analogamente, com relação às forças Y para o sistema ter equilíbrio, a somatória das forças em Y também tem que ser nula, é zero. Nesse caso, o que vai acontecer nessa situação aqui? Vamos trabalhar esse ponto aqui e vamos analisar com relação ao nosso Y. E vamos considerar tudo que está para cima positivo. Então, qualquer força de atuação para cima é positivo. Eu vou considerar AY, que é positivo, mais BY também está para cima, positivo. Minha carga em 20 está contrária, então fica negativo. Menos 20, né? Somatória dessas forças aqui atuantes é zero. Vou isolar esse cara aqui, fica mais fácil. Se 20 aqui está negativo, vai para cá, então eu vou ter que AY mais BY igual a 20, que é o 20 kN lá, né? Agora, posteriormente, vamos agora trabalhar qual que é o momento. Vamos trabalhar a somatória dos momentos no ponto A. Então, somatória dos momentos em A. Vou considerar o meu sentido anti-horário como positivo, tá? Qualquer coisa que seja anti-horário, esse sistema aqui é positivo. Qualquer coisa que for horária vai ser considerada negativa. Então, o que vai acontecer? Analogamente, né, as minhas condições, a somatória dos meus momentos aqui também vai ter que ser nula, é zero. Não vou considerar o momento aqui, vou considerar o ponto A como ponto de estudo, né? Vou trabalhar aqui nesse ponto aqui, no ponto A,
Lembrando que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, tá? Ponto A, ponto B. Vou considerar o meu momento aqui. Então, tudo que vier nesse sentido aqui, ó, é positivo. Tudo que é contrário é negativo. Não considero o meu próprio momento, estou trabalhando com as forças atuantes em A e B. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a força vezes a distância, né? Então, o meu primeiro ponto aqui vai se anular, né? Porque a distância é zero. Então, eu vou ter uma carga de 20 kN, 20 kN, vezes a distância. Lembrar que momento nada mais é que a força vezes a distância. Esse 20 kN está contrário ao meu momento, que eu considerei positivo, então aqui fica negativo, menos 20 kN, vezes 2,66. Outro ponto de atuação, agora vem ser o B, nesse caso, mais a força vezes a distância, né? Isso aqui eu estou trabalhando, momento igual a zero. Força vezes a distância. Agora aqui eu vou ter BY aqui ele está para cima, ele está junto ao momento, né? Ou seja, ele está no mesmo sentido. Logo eu vou ter mais BY vezes a distância, nesse caso 4. Positivo porque está no mesmo sentido. Lembrando que a somatória dessas forças aqui é zero. Vamos fazer essa articulação. Multiplico 20 vezes 2,63. Isso aqui vai dar 53,2 negativo, mais BY vezes 4 igual a zero. Esse 53 ele é negativo, eu mudo de lado, ele fica positivo, né? Então, BY, ou 4BY, é igual a 53,2, né? É negativo, passa positivo. O meu BY eu tenho esse 4 multiplicando, passa dividindo. 53,2 sobre 4, eu vou ter que BY dá aproximadamente, né, dá 6,7 kN. Tá? Então, feito isso, o que vai acontecer? Feito isso nesse BY aqui, agora eu só vou encontrar aqui o valor de distribuição em AY. Então, vou lá e substituo esse valor aqui lá no meu ponto AY. Então, meu AY mais BY, né? Então, substitui 6,7, né? Esse aqui é o valor do BY. Isso aqui tem que dar igual a 20. Tá somando, passa negativo, né? Opa, aqui dá 53,3, dá 13,3. Daí aqui vai dar 13,3. Agora o que vai acontecer? Esse 13,3 aqui, ele está positivo, ele passa negativo. Então fica 20 menos 13,3. Logo, o meu AY vai ser quem? Aí vai ser o 6,7 kN. Bom, já obtive o BY e já obtive o AY. O que vai acontecer nessa situação aqui? Eu posso observar muito bem que o meu valor relativo a BY, né, é maior, né, que o meu AY. Isso é óbvio porque o que podemos perceber? O meu ponto de atuação da minha carga de 20 aqui está bem mais próximo do ponto B, né, que é 1,33 metros. E minha atuação no ponto AY está 2,66 metros aproximadamente. Então é natural de que imaginar que a carga pontual, né, a carga de sustentação da força BY, seja maior, né, que a carga de sustentação com relação à carga AY, né? A gente tem essa condição. Agora o que a gente vai fazer? Vamos efetuar o nosso próximo passo. Vamos fazer um corte S1 nesse elemento aqui.
Então, vamos pegar essa viga aqui e vamos efetuar um corte aqui. Eu vou considerar esse corte como S1. Então, vou pegar a viga aqui. Vou considerar um corte nela e vamos fazer um estudo, né, para trabalhar os momentos cortantes, né, momento flertor desse sistema. Então, vou chamar esse corte aqui de S1. Eu posso chamar ele de corte AA, corte AB. Considerei corte S1. Nesse corte S1 vou ter um elemento X. Esse elemento X aqui, ó, ele vai corresponder daqui até o final aqui desse ponto aqui. Ele vai estar dentro, internamente, né, entre o ponto 0 e o ponto 4 da viga. Porque eu não efetuei um corte exatamente no meio. Eu efetuei um corte que tem a ver entre o intervalo inicial da viga e o intervalo final. Então eu posso dizer que esse X aqui, ó, ele está percorrendo esses intervalos aqui. Eu efetuei um corte aleatório, um ponto qualquer. Então eu posso dizer que eu vou ter 0 x até o ponto 4. Certo? Nesse caso aqui, é como que eu consigo estudar ou delimitar esses pontos, né? Essa relação matemática de delimitação, né? O que vai acontecer com essa transformação aqui. Nesse caso agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que saber uma nova distribuição, porque agora eu vou analisar essa viga com relação a esse corte aqui. Qual que é o comportamento que vai acontecer com relação a esse corte que a gente efetuou? Porque a partir disso que vamos estudar o que vai ser o momento fletor, o que vai ser o momento cortante, né? O diagrama de esforços cortante, diagrama de esforços flertores. Nesse caso, vai ser necessário a gente fazer uma comparação por triângulos. Então, o que acontece? Comparação por triângulos. Eu vou ter que a minha estrutura aqui é o meu ponto A. Esse meu ponto A eu sei que eu tenho uma força de 6,7. Tá? Aqui foi onde eu efetuei o meu corte S1. Tá? Aqui foi onde foi efetuado o corte S1. E eu vou comparar essa minha distribuição de X, o que vai acontecer com essa distribuição com a viga total. Nesse caso, a minha viga total tem 4 metros, né, entre 0 a 4. E a aplicação pontual, né, de 10 kN. Né? Eu vou fazer uma semelhança por triângulo, uma comparação por triângulo. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, o corte que eu tive aqui, ó, eu vou comparar esse corte aqui, que é uma relação de X aqui, que é essa mesma relação, com relação à distribuição do esforço que esteja aplicado na viga em algum ponto aqui, vai ser pontual, então vou trabalhar uma proporcionalidade. Vou chamar esse tamanho aqui, ó, se aqui eu tenho 10, eu vou chamar esse cara aqui de W, ômega, tá? E vou fazer uma análise comparativa. Nesse caso aqui, o que vai ter? Eu posso dizer que eu tenho 10 de lado para 4 de base. 10 de lado para 4 de base. Assim como ômega de lado está para x de base. Eu quero saber qual que é a relação de ômega, quanto vale ômega. Então eu posso muito bem fazer uma multiplicação cruzada aqui, né, para encontrar esses elementos, né? Tá? E vou encontrar aqui. Eu vou ter 4 ômega é igual a 10x. Quero ver quanto que vale ômega com relação a esse x aqui. Isolo, eu vou ter que ômega é igual a 10x sobre 4. Ou ômega nada mais vale do que 2,5 com relação a x. Então aqui eu vou ter 2,5x de constância, né? É uma proporcionalidade. Então fiz essa regra do triângulo, né? E verifiquei o que vai acontecer, né? Qual que é essa
proporcionalidade aqui. Então vamos analisar como que vai ficar a força distribuída quando efetuamos esse corte S1 aqui, para a gente poder estudar esse sentido de distribuição. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho o meu triângulo, né? Tenho a minha relação de triângulo. E vamos analisar as forças. Aqui eu tenho o meu corte. Aqui nesse ponto, lembrar que é o meu ponto A. Nesse meu ponto A, lembrar que a gente calculemos que temos 6,7 kilonewtons. Tá? 6,7 kilonewtons. Eu tenho o valor de x, que é até onde foi executado o corte S1. Aqui é o ponto de corte S1. E vou fazer uma relação. Só que o que acontece nesse caso aqui? Eu quero saber aonde que vai se concentrar essas relações aqui. Então, nesse caso, eu vou ter uma força N, que é a minha força das reações em X, né? Vou ter o meu cortante, que é o meu V, e vou ter o meu momento, meu M. E vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Agora eu preciso saber qual é a força que está atuando aqui. Qual é a força que está atuando distribuída aqui com relação ao meu ponto X. Novamente, a nossa atuação de carga é triangular. Então, nada mais justo de saber, né, que a área vem ser com a relação triangular, que vem ser a base vezes a altura dividido por 2. A base nesse caso aqui vale x. Quanto que vale a minha altura? A minha altura a gente obteve lá pela relação de triângulo, a altura ômega, né? Que é a minha altura de triângulo, vai valer 2,5x. Tudo isso sobre 2. Lembrar que vamos fazer essa relação agora aqui, ó. Agora eu estou trabalhando com essa comparação de triângulos. Então, a minha base aqui vale x. A minha altura é 2,5x, que é uma proporcionalidade entre esse triângulo aqui, entre a distribuição de carga com a relação à carga total aplicada na viga, né? Uma viga de carga total, com tamanho de 0 até 4. Então, 10 kN, a minha proporcionalidade por regra do triângulo vai ser, se eu pegar um ponto X da minha viga aqui, ela vai estar 2,5. Se você pegar o ponto que era 1,33, colocar 1,33 aqui, que era a relação de distância, multiplicar por 20, 2,5, né? Você vai ter 20 de carga aproximadamente, né? Tá? Então, essa relação é bem interessante. Então, a gente vai fazer essa transformação, né? Considerar esse conceito da regra do triângulo, né? E verificar. Então, a minha base é 4, minha base agora é x e minha altura é 2,5 de x. Nesse caso, eu vou ter 2,5 dividido por 2 dá 1,25. X e x ao quadrado. Então, eu vou ter uma força de aplicação 1,25x quadrado. E onde vai estar essa força? Como isso aqui é uma carga triangular, ela vai ter a 1/3 do comprimento L. Qual que é o comprimento L nesse caso? X. Então, a minha carga atuante vai ser 1,5x ao quadrado a 1/3 de x. X é esse tamanho total. Eu vou ter 1/3 de x aqui. Em que eu vou ter uma carga que vem ter uma atuação
de 1,25 x quadrado. Correto? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai estudar a somatória das forças. Nesse caso aqui, com relação a x, o que vai acontecer? Com relação a x, lembrar que a somatória das forças é nula. O meu momento n aqui, a minha distribuição de carga n, está na horizontal. Não existe atuação de força na horizontal, logo, meu n vai valer zero. Então, n igual a zero. Então, o que vai acontecer agora? Vamos trabalhar a somatória das forças em y. Toda somatória, né? A distribuição de forças dela aqui vai ser nula. Como o meu cortante veio aqui, ó, tá para baixo, considerei o corte para cá, eu peguei da direita para a esquerda o ponto A de fixação, considero como nomenclatura meu cortante para baixo, meu normal para a direita e meu momento sentido anti-horário positivo. Então, como o meu cortante está para baixo, tudo que é para baixo vai obedecer a condição do cortante, vai ser positivo. Certo? Então, vamos estudar o que vai acontecer aqui. O meu cortante V, com relação às forças em Y, eu vou ter V mais quem? Nesse caso, 1,25x é uma distribuição de força. Está no mesmo sentido? Positivo. 1,25x quadrado. Por estar no mesmo sentido, continua positivo. E eu vou ter esse 6,7. Sentido contrário a V. Então, menos 6,7. Tudo isso aqui dá igual a zero. Vou isolar meu V para encontrar a equação do cortante. Logo eu vou ter o que é positivo passa negativo. Vai ficar 1,25x ao quadrado mais 6,7. Isso aqui eu posso chamar de equação de força cortante. Tá? Equação de força cortante. O que temos aqui também? Uma condição interessante. Lembrando que a condição de corte S1, o meu x, ele vai estar entre o ponto 0 e o ponto 4. Vamos analisar o que vai acontecer entre 0 e 4. Vou substituir, né, o meu x para ponto 0 e para x para ponto 4. Então, quando para x for 0, vamos ver o que vai acontecer com essa equação aqui. O meu v vem ser menos 1,25, 0 ao quadrado, mais 6,7. Logo, 0 ao quadrado dá 0. O meu v para 0, ele vai ser 6,7 quilonewtons. Correto? Outra condição. Quando x for 4, qual que vai ser o comportamento do V? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Quando x for 4, V é igual, nesse caso aqui, a menos 1,25 4 ao quadrado mais 6,7. Vamos fazer a conta aqui, isso aqui vai encontrar menos 13,3 quilonewtons. Beleza? Nessa condição, encontremos os dois valores de proporcionalidade.
seria interessante também verificar qual que é a raiz, ou seja, quando que o meu ponto V vai cruzar o eixo X. Então, quando V for igual a zero, quando ele cruza X, que ponto? Isso aqui a gente vai verificar o raiz ou o zero de função. Então, vai ser menos 1,25 x ao quadrado mais 6,7 igual a zero. Quando meu V for zero, vai cruzar em que ponto X? Nesse caso aqui, ele passa para o lado de lá, né? Eu vou ter menos 1,25, né? Vai ser 6,7 está positivo, passa negativo. O meu 1,25, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Esse menos com o outro menos aqui atua, fica positivo. Então, 6,7 dividido por 1,25. Vou tirar a raiz dessa conta aqui, de 6,7 por 1,25. Minhas raízes vai ser mais ou menos 2,31. Porém, como eu não tenho distância negativa, eu sei que o meu x vai ser 2,31. Então, eu sei que ele vai cruzar no ponto 2,31 o meu eixo x. Então, esses três valores aqui, para 6,7 menos 13 V0, 2,31, a gente vai guardar e vai utilizar lá na parte de esforços, no diagrama de esforços. Vamos agora para a próxima parte, que é calcular o que vai acontecer com o momento, os bons momentos aqui de reações. Qual que é o comportamento desse momento? Nesse caso, não foge da mesma condição. O meu momento, a soma dos meus momentos, né, com relação a S1, também tem que ser nula, certo? Coloquei o meu momento aqui. Tudo que for no sentido anti-horário é positivo, tudo que for no sentido horário contrário a esse momento vai ser negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o momento M, considerar ele positivo, mas, se eu for considerar aqui, ó, essa força aqui de atuação, eu coloquei agora, estou segurando o meu ponto M aqui e vou fazer com que ele gire, meu momento. Essa força 1,25, se for analisar, ela está no mesmo sentido de rotação do meu momento. Logo, ela será positiva. Então, vai ser mais 1,25 x ao quadrado. Esse 6,7 é contrário. Então, menos 6,7. Distância aqui é x, né? Ah, faltou uma coisinha. Momento é força vezes distância. Então, aqui deu 1,27, né? 1,25, força vezes distância. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Força 1,25, mesmo sentido do momento, vezes a distância. Qual que é a distância? 1/3 de x, ou x sobre 3. Agora, menos 6,7, que é a força de atuação, vezes a distância. Distância é x. Isso aqui vai ser igual a 0. Logo, minha equação de momento, né, vai ser o seguinte. M, esse cara aqui, mais 1,25
dividido por 3 dá aproximadamente 0,416 x cubo menos 6,7x igual a zero. Vou isolar m e vou encontrar a equação de momento. M vem ser igual a menos 0,416x cubo mais 6,7. E o que vai acontecer? Nesse caso, vamos verificar se essa coisa aqui está certa. Como que vamos verificar se essa coisa está certa? Eu sei que a derivada do momento, da equação de momento, é igual à equação do cortante. Então, vou derivar. M' passa multiplicando, né? 3 vezes 416, isso aqui dá aproximadamente 1,249, né? Que é o 1,25, x quadrado mais derivada de x, né? 6,7. Então, momento, derivada do momento é igual ao cortante. Logo, eu sei que isso aqui está correto. Agora, o que vamos fazer? Vamos fazer alguns testes. Como que vai ficar diagramatizar esses testes? O meu intervalo vai ser entre 0, x e 4. Então, vamos lá obter esses valores aqui dentro desses intervalos. Para x igual a zero, o que vai acontecer? Para x igual a zero, momento é igual a menos 0,416, 0 ao cubo, mais 6,7 vezes 0, isso aqui dá momento igual a zero. Próxima condição, para x igual a 4, vou substituir os pontos aqui, momento, menos 0,416, 4 cubo, mais 6,7 vezes 4, faz todo esse cálculo, ele vai ficar muito próximo de zero, vamos considerar zero por erro de aproximação decimal. Agora falta achar o valor crítico, né? Bom, como eu já achei a minha derivada, esse valor aqui, eu quero achar qual que é o ponto crítico, ou seja, qual que é o ponto de máximo ou mínimo. Já achei a derivada, então agora falta achar o ponto crítico. Ponto crítico significa quando a derivada do meu momento vale zero. Então, minha derivada do meu momento vale zero, vai ser 1,249, 1,25, né? X ao quadrado mais 6,7 for igual a zero. Bom, isso aqui a gente já obteve quando fez a raiz do momento cortante, da equação cortante. Eu sei que x vai valer quanto? X vai valer 2,31. Esse aqui é o meu ponto crítico. E vamos ver qual que é o comportamento desse ponto crítico quando eu substituo aqui no momento. Na equação do momento. Então, eu vou ter que o meu momento, né? A equação do momento vai ser no ponto 2,31 menos 0,416 vezes 2,31 ao cubo mais 6,7 vezes 2,31. Logo, meu momento vai ser 10,35 kN. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar agora as equações de momento. Vamos encontrar qual que é o comportamento dessas equações aqui. Vamos fazer o diagrama do esforço normal, diagrama do esforço cortante, diagrama do momento flertor. Para o meu diagrama de esforço normal, bom, é zero.
Ó, lembrar que eu tenho a distribuição de carga triangular entre 0 e 4. Eu não tenho força atuante em X, é 0. Vamos fazer agora nosso diagrama de esforço cortante. Lembrando que, nesse caso, tínhamos as condições que quando x for igual a 0 e x é igual a 4. E a minha raiz, né, que vai ser quando v for igual a 0. Tá? Então, quando x é igual a 0, o meu v deu 6,7. Quando o meu x for igual a 4, nesse caso, quando o meu x for igual a 4, eu tenho menos 13,3. Quando for 0, 6,7. Ou seja, eu vou ter uma força aqui, nesse ponto aqui de 6,7 kN. Quando x for igual a 4, ela vai ser menos 13. Praticamente o dobro. Tá? Então, menos 13,3 kN. E lembrando que o nosso V, quando ele for 0, o nosso X deu 2,31. Então, aqui eu tenho 4 metros, aqui seria 2, então a 2,31 eu vou traçar uma reta aqui. Então a 2,31 está meio fora de escala. Ele vai passar aqui atuando. Tá? Opa, perdão. Houve um erro técnico aqui. Lembrando que a minha equação é quadrática nesse momento aqui. Então, não é uma reta. Eu vou ter 2, né? 0, 2, aproximadamente 2,31 vai daqui. Meu comportamento já não é uma equação que é uma reta, não é linear, né? Então ela vai fazer algo assim. Tá? Onde aqui consideramos esforços positivos e aqui esforços negativos. Tá? 2,31 com relação à distância zero. Agora vamos ver o que vai acontecer com o momento flertor. Momento flertor, nesse caso, eu sei que o meu momento ele pode ser 0 e pode ser 4. Quando as minhas distâncias em x forem 0 e 4, eu vou ter um momento que ele vai valer 0 e 0. E eu sei que ele vai ser no ponto 2,31, ele vai valer 10,31 aqui. Como a nossa situação aqui, estamos trabalhando com uma equação de terceiro grau, o comportamento dela, ela também deu no 2,31. Tá? Vamos considerar ela com cavidade para cima, né? Para trabalhar os esforços atuantes. Ela vai ter um tamanho de máxima de 10,31 kN. Tá? E ela vai ter esse comportamento aqui. Vai ficar maior e aqui um decaimento até 4. A 2,31 de distância inicial. Consideramos aqui positivo e consideramos aqui negativo, né? Parte da direita e esquerda. Então, o que acontece? Esse aqui vem ser os meus diagramas de esforço normal,
diagrama de esforço cortante e diagrama de momento flertor. Esse é o comportamento da minha equação. Esses são o comportamento da minha equação, como que elas estão se comportando com relação ao cortante, né? Com relação à aplicação das forças, né? Sendo uma carga triangular de 10 kN, como que ela está se comportando com relação à aplicação da força. Vai ter nesse ponto 2,31, né? Uma carga nula. E vai ter 6,7, é o ponto A, e menos 13,3 no ponto B. Já com relação ao momento, né? O comportamento do momento, que vem ser o valor de força vezes a distância, que vai dar o sentido de rotação, a 2,31, eu vou ter um momento máximo de 10,31 kN. Então seria isso, turma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.